Queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios 5, 15 a 17. Vou pedir que tu coloque aí para mim na NAA, tá? Por favor, se for possível. Diz assim: e ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele por eles que morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Queridos, esses 3 versículos de 2 Coríntios, o versículo 15 e o versículo 17, são versículos extremamente conhecidos. Eu acho que você já deve ter ouvido, tá? O versículo 15, põe para mim, por favor, só para... nós acabamos de ler: ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmo, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. É um texto muito conhecido. O versículo 17 fala: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Irmãos, mas o versículo que fica entre o versículo 15 e o versículo 17, o versículo 16, ele não é muito falado, não é muito conhecido, e eu queria começar essa ministração alicerçando em cima desse versículo. O versículo 16 diz assim: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Então, Paulo falando aqui para essa igreja dos Coríntios, tá? E serve para nós. Paulo diz que antes conhecia Cristo segundo a carne. E depois ele disse que já não vai mais conhecer a Cristo segundo a carne. Ele conhecia a Cristo segundo a carne. Depois ele fala que não vai mais conhecer a Cristo segundo a carne. Irmãos, provavelmente Paulo ele foi contemporâneo de Jesus aqui na terra. Apesar de não ter um texto na Escritura que fala que Jesus e Paulo tiveram um encontro, tá? Exceto na conversão de Paulo, onde o próprio Jesus apareceu para Paulo ali na conversão, né, no caminho do caminho de Damasco, mas ali Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado. Mas Jesus aqui na terra, vivendo a vida como nós vivemos, não há nenhum texto que fala que Paulo e Jesus se encontraram. Nós não encontramos nas Escrituras. Mas eu não tenho dúvida de que Paulo foi contemporâneo de Jesus aqui na terra. No período em que Jesus passou aqui na terra, Paulo ele já era vivo. Ele já estava na região onde Jesus vivia. Podemos falar isso com toda certeza, porque a palavra fala que por ocasião da morte de Estevão, Paulo estava ali presenciando aquele ato bárbaro. Jesus morreu, ressuscitou, o Espírito Santo foi derramado sobre a vida da igreja, iniciou-se uma perseguição sobre a vida da igreja, e Estevão foi o primeiro mártir na igreja, morreu apedrejado, né? Atos 7:58 fala assim: as testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, por ocasião da morte de Estevão, Paulo, que era ainda conhecido como Saulo, estava ali. E as pessoas que apedrejaram Estevão deixaram as capas. Naquela época se andava com essa vestimenta, se deixou aos pés de Paulo. Então, sem dúvida, Paulo já tinha ouvido falar de Jesus. Paulo já tinha ouvido falar de um galileu que chegou na terra, que estava curando muitas pessoas, que estava fazendo muitos milagres. Ele já tinha ouvido falar. Mas aqui, nesse versículo não muito conhecido de 2 Coríntios 5, Paulo fala que se antes conhecia a Cristo segundo a carne, agora já não conhece desse modo. Concorda ou não concorda? É isso que ele fala. Irmãos, além dessa forma de conhecer a Cristo segundo a carne, qual é a outra maneira que a gente pode conhecer a Cristo?
segundo o Espírito. Porque se ele fala que ele conhecia Cristo segundo a carne, só que agora ele não vai mais conhecer a Cristo segundo a carne, então a outra maneira possível de se conhecer a Cristo é conhecer a Cristo segundo o Espírito. Então há uma maneira de conhecer a Cristo segundo a carne e há uma outra maneira de conhecer a Cristo segundo o Espírito. Conhecer a Cristo segundo a carne é conhecer a Cristo através dos recursos disponíveis pela carne. Conhecer a Cristo através dos sentidos do corpo e talvez até da alma. E conhecer, mas Deus tem um caminho melhor para mim e para você. Deus nos chama para conhecer a Cristo segundo o Espírito. E conhecer a Cristo segundo o Espírito é conhecer a Cristo de acordo com os recursos disponíveis pelo Espírito. Amém? Aleluia? Então, essa tarde, eu gostaria de conversar com vocês sobre conhecer a Cristo segundo o Espírito. A gente viu que tem conhecer a Cristo segundo a carne, conhecer a Cristo segundo o Espírito. A proposta do Senhor para mim e para você é conhecermos, aprendermos, crescermos nesse conhecer a Cristo, não utilizando os recursos da carne, mas utilizando as ferramentas disponíveis pelo Espírito Santo. Amém. Senhor, mais uma vez, Senhor, queremos pedir que o Teu Espírito venha ministrando ao nosso coração. Rejeitamos toda mente agitada, no nome de Jesus, toda mente vagarosa, toda inquietação, toda preocupação, que o Teu Espírito Santo venha aplicar a palavra no nosso coração. Não trazendo apenas conhecimento mental, intelectual, Senhor, Pai, mas revelação, Senhor, da clareza daquilo que Tu queres falar com o nosso coração, no nome de Jesus. Amém? Estamos juntos? Irmãos, a crucificação de Jesus, ela é trazida pelos 4 evangelhos. O episódio da crucificação de Jesus. Tanto Mateus, como Marcos, como os Lucas, como João, eles falam, cada um dentro da sua própria perspectiva, esse acontecimento da crucificação de Jesus. Apesar dos 4 evangelhos terem sido inspirados pelo Espírito Santo, nós sabemos disso, que os 4 evangelhos foram escritos por pessoas distintas, em momentos, inclusive, diferentes, os quais apresentavam os acontecimentos e os fatos da vida de Jesus, cada um dentro de uma perspectiva própria. Assim foi Mateus, Marcos, Lucas e João. E todos os 4 evangelhos trazem num relato o episódio da crucificação de Jesus, o momento em que Jesus foi crucificado. Dentro da crucificação de Jesus, há um acontecimento muito interessante e conhecido aqui pela maioria das pessoas, que se refere aos 2 ladrões que foram crucificados junto com Jesus. Um à sua direita e outro à sua esquerda. Quem já ouviu falar nisso? Até quem já assistiu a Paixão de Cristo, né? Algum filme da Paixão de Cristo, ou foi, estava lá. Então, isso é um episódio muito conhecido. Dentro da crucificação de Jesus, esse episódio em que 2 ladrões foram crucificados ao lado de Jesus. E esse episódio, esse fato, também é apresentado pelos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos falam da crucificação de Jesus e os 4 evangelhos fazem referência que Jesus foi crucificado entre 2 pessoas. Vamos ver como é que os evangelhos falam sobre isso. Primeiro, João. João cita esse acontecimento de Jesus estar ladeado por 2 pessoas de maneira muito superficial. João 19, 17 e 18. João 19, 17 e 18. Está NA, né? Tá. Diz assim, cadê? Vai chegar. Está piscando? Vamos lá, então vou olhar aqui. NA 19, 17 a 18. Então, bom. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico. Ali o crucificaram e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio.
Pronto, só o 17 e 18. Então, João aqui, falando sobre a crucificação de Jesus, João sequer cita que essas duas pessoas que estavam ao lado de Jesus eram ladrões. Ele só fala que Jesus foi crucificado, estando um de um lado e outro do outro lado. Um pouquinho mais na frente, João 19:32, João 19:32, aí fala: os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus. Primeiro um, depois o outro. Irmãos, então João, quando fala da crucificação de Jesus, especifica exatamente esse episódio dos ladrões, ele sequer cita que aqueles dois homens eram ladrões. Sequer. Nós sabemos que eles eram ladrões por causa dos outros evangelhos. Mas João sequer cita. Amém? Só fala que Jesus foi crucificado no meio de duas pessoas. Um pouquinho mais na frente, já Lucas. Lucas, quando cita esse episódio, Lucas traz o ocorrido e traz para nós a versão mais conhecida da maioria das pessoas em relação a esse acontecimento. Lucas traz mais clareza sobre o que houve nesse momento. A informação de que um ladrão blasfemava de Jesus e o outro ladrão o repreendeu. Algumas pessoas até falam o ladrão bom e o ladrão ruim. Né? O ladrão bom e o ladrão ruim. Aí o bom estava à direita, estava à esquerda, estava à esquerda, estava à direita. Não, vamos entrar nesse mérito. Se o bom estava à direita, estava à esquerda. Até na reunião conversamos isso, não vamos entrar nesse mérito. Mas um é ladrão bom, as pessoas falam, outro ladrão ruim. Diz assim, Lucas 23, 39 a 43. Lucas 23, 39 a 43 fala assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo um castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou Jesus: lembre-se de mim quando vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Irmãos, ouvi isso do próprio Jesus. Se teve alguém que você pode cravar que você vai encontrar no céu, quem é? É um desses caras. Eu não tenho dúvida. Eu não sei se é o da direita ou da esquerda, mas um desses caras você vai encontrar. Porque o próprio Senhor falou isso. Interessante que quando você conversa com alguém, conversa com uma pessoa, e você perguntar assim, para as pessoas em geral, qual é a palavra mais importante dessa frase que o ladrão ouviu de Jesus? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. A maioria das pessoas vai dizer o quê? Paraíso. Paraíso. A frase mais importante, irmãos, mas a palavra mais bonita, mais importante dessa frase é comigo. Porque paraíso só é paraíso porque Jesus está lá. Se Jesus não estivesse lá, não era paraíso. Então a palavra mais importante não é o paraíso. A palavra mais importante é: estarás comigo. Quem quer estar com Jesus onde for? Aleluia. Mas a gente vê aqui que Lucas, ele trouxe a história mais conhecida nossa. Amém? Quem já tinha ouvido falar dessa história? Quem já leu? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, já Mateus e Marcos traz uma informação muito interessante que nem o escritor de Lucas, nem o escritor de João trouxe. Já Mateus e Marcos traz uma informação diferente. João, a gente já viu aqui, cita apenas superficialmente. Lucas traz o episódio onde um ladrão blasfemava e o outro repreendeu o que blasfemava e pediu para estar com Jesus, e Jesus disse que estaria com ele no paraíso. Mas Mateus e Marcos traz uma informação interessante. Veja bem, Mateus começa citando que Jesus foi crucificado tendo dois ladrões ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mateus 27, 38, por favor.
E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Aí Mateus continua falando, ainda no capítulo 27, de que a multidão insultava Jesus, e depois Mateus fala que esses 2 ladrões estavam sendo crucificados, e os 2 ladrões insultavam a Jesus. Mateus 27, 44. Diz assim: também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. Os 2 ladrões estavam insultando Jesus. Os 2. Não era apenas um. O escritor de Marcos ratifica essa informação. Marcos 15, 29 a 32, falando, Marcos diz assim, o escritor de Marcos fala: os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Versículo 32 fala... É porque é outra versão, né? Não tem problema. Versículo 32, que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejam e o creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Os 2 ladrões estavam insultando Jesus. João sequer cita que tinha ladrão. Lucas fala que um insultava e o outro, um blasfemava e o outro repreendeu. E Mateus e Marcos disse aqui que os 2 insultavam. E agora? Será que a gente encontrou uma contradição na Bíblia? Claro que não, irmãos. A Bíblia nunca se contradiz, nunca. Nós estamos falando do mesmo fato, apresentado por pessoas diferentes que retratam momentos distintos de um determinado ocorrido. É como 3 pessoas assistirem um curta-metragem de 10 minutos e cada um fazer um resumo desse curta-metragem, colocando aquilo que mais destacou. Então, João sequer citou os 2, eram ladrões. Mateus e Marcos relatam o ocorrido antes daquele homem ter sido impactado pela vida de Cristo. O que aconteceu é que um daqueles ladrões foi impactado pela vida de Cristo. Um daqueles ladrões. Inicialmente, para os 2 ladrões, ali que estava na cruz, era uma pessoa qualquer. Era um lunático que estava dizendo que era filho de Deus, mas em determinado momento, algo aconteceu na vida de um desses homens. Ele começou a olhar Jesus, começou a observar Jesus, começou a perceber como Jesus reagia diante daquela injustiça que estava sendo aplicada contra ele. Como Jesus falava: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E aquele ladrão começou a observar Jesus, começou a ver, começou a ouvir, através dos seus sentidos naturais. E, queridos, algo tremendo aconteceu na vida daquele ladrão. Aquele ladrão que conhecia a Cristo segundo a carne, por uma ação do Espírito Santo. Ele recebeu revelação do Senhor. E ele deixou de conhecer a Cristo segundo a carne. E começou a conhecer a Cristo segundo o Espírito. Essa é a experiência que Lucas relata. Quando Lucas relata esse fato, Lucas está relatando após aquele ladrão ter sido impactado pela vida de Cristo. Essa é a experiência que Lucas fala. No versículo 39 fala que um ladrão blasfemava. No versículo 40, isso de Lucas, tá? No versículo 40 fala que depois que ele já estava repreendendo o outro ladrão, dizendo: você nem mesmo teme a Deus estando sob igual sentença?
Versículo 41, ele fala: a nossa punição é justa, porque estamos recebendo um castigo de que nos foi merecido. Queridos, estava com convicção de pecado. Um pouquinho mais na frente, logo depois, fala: e esse, qual foi o mal que ele fez? Com clareza da santidade de Jesus. Irmãos, chega ao ponto daquele ladrão conseguir ter revelação de algo que ninguém conseguiu ver naquele momento. Nem Maria viu. Para Maria era o seu filho que estava sofrendo. Para os discípulos era um mestre que tinha perdido. Mas aquele ladrão conseguiu ver algo que ninguém viu. Aquele ladrão descobriu, por uma ação do Espírito Santo, que ali ao lado dele estava um rei. Um rei. E disse: lembra-te de mim quando vier no seu reino. O homem que estava há pouco tempo blasfemando também, criticando. De repente esse homem é transformado, e aquele ladrão é transformado por uma ação do Espírito Santo. E diz: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aquele homem recebeu revelação sobre Jesus. Ele estava conhecendo Jesus segundo a carne. Mas naquele momento, ele começou a conhecer a Jesus segundo o Espírito. Irmãos, então, há uma maneira de conhecer a Jesus segundo a carne. Há uma maneira de conhecer a Jesus segundo o Espírito. Amém? Estamos juntos? Tem contradição na Bíblia? Lógico que não. Claro que não. O escritor de Lucas, ele retratou exatamente aquilo que ele viu. Quando aquele homem já teve a sua vida impactado, aquele homem teve a sua vida transformada e deixou de blasfemar junto com o outro ladrão e recebeu revelação sobre o Senhor. Irmãos, assim era a nossa vida antes de nós nos convertermos. Assim era nós, cada um de nós. Nós provavelmente já conhecíamos a Jesus. Dificilmente aqui no Ocidente, né? Tem alguém que não, mas nós não tínhamos essa clareza de Jesus. Conhecíamos Jesus segundo a carne, não segundo o Espírito. Porque o nosso espírito estava praticamente inoperante. Estava, como eu gosto de falar, em coma. Há uns domingos atrás, Fernando falou sobre isso aqui, falando sobre as funções do Espírito. Quem lembra? Aí falou sobre intuição, falou sobre a consciência, falou sobre a comunhão. A intuição utilizada para que o ser humano perceba a existência de Deus. A consciência utilizada para que o ser humano conheça a vontade de Deus. A comunhão utilizada para que o ser humano receba a vida de Deus e se relacione com Deus. Por causa do pecado, esse espírito ficou praticamente morto, apenas com algum resíduo aí da consciência e da intuição, para que o Espírito Santo possa atuar. Sim, apenas, mas essa era a nossa condição antes de nos convertermos. Antes. Por isso, eu não sei se você percebe, quanta coisa ridícula você já fez no mundo. Diga se não foi. Você olha assim, hoje você olha e faz: meu Deus, como é que eu não conseguia enxergar isso? Quem aqui já fez coisa ridícula no mundo? Só levanta a mão. Que você olha assim e faz: meu Deus, eu tive coragem de fazer isso. Eu não acredito. Porque os nossos olhos estavam fechados. Alguns textos para nos ajudar. 1 Coríntios 1,18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios 2,14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não podem entender, porque elas se discernem espiritualmente. Queridos, isso acontecia comigo e com você, porque nós não conhecíamos a Jesus segundo o Espírito, e sim segundo a carne, quando os nossos olhos foram abertos. Aleluia! Nós vimos para onde nós estávamos indo.
E o Senhor, com graça, atuou no nosso coração da mesma maneira que atuou com aquele ladrão que estava na cruz. E aquele homem deixou a enxergar a Jesus segundo a carne. Começou a olhar a Jesus segundo o Espírito. Do mesmo jeito que atuou na vida de Paulo. Do mesmo jeito que atuou na minha vida e na tua vida. Amém? Aleluia? Diga para quem está falando assim, ó, mas você está tão mais bonito depois que entregou a sua vida para Jesus. Aleluia. Podemos dizer para outra pessoa, mas você está muito mais simpático. Aleluia. Juntos podemos? Irmãos, tenho aprendido que não apenas na conversão, nós necessitamos de revelação para passarmos a enxergar a Cristo, não segundo a carne e segundo o Espírito, mas na nossa caminhada, mesmo convertido, nós precisamos de revelação para conseguir compreendermos as coisas do Espírito de Deus. Mesmo convertido, irmãos, porque tudo na caminhada cristã, tudo no reino, começa com revelação. Revelação. Irmãos, sem nenhuma acusação. Nenhuma acusação. Mas eu sempre fiquei muito intrigado. Sem nenhuma acusação. Duas pessoas se convertem. Na mesma época. Estão na mesma congregação. Ouvem as mesmas palavras. Às vezes tem o mesmo discipulador, o mesmo pastor. Duas pessoas. Uma tem uma fé crescente. Se desenvolve, clareza das coisas de Deus, percebe o movimento do Espírito, sente cheiro quando o diabo levanta para atacá-lo, consegue discernir bem o que está ao seu redor, e outro vive muitas vezes estagnado na fé. Mesmo problema, entra ano e saindo, querido, sempre apresentando uma visão humana das coisas. Tenho aprendido que a diferença é o nível que se tem de revelação das coisas de Deus. Alguns têm muita revelação, conseguem discernir com clareza as coisas espirituais, outros têm pouca revelação, e outros não têm nenhuma revelação das coisas do Senhor. Nenhuma. Conhecem a Cristo, muitas vezes, em alguns aspectos da sua vida, segundo a carne. Através das ferramentas e dos recursos da carne. Paulo, em Atenas, Atos 17, 23, fala: porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito: ao Deus desconhecido, pois esse que adorais, sem conhecer precisamente, é aquele que vos anuncio. Irmãos, é possível estar adorando a um Deus que pouco se conhece. É possível estar levantando as mãos para um Deus que pouco se conhece. Estamos cantando tanto esse cântico, né? Me leva mais além, faz algo novo em mim, uma nova oração, derrama revelação. Aleluia. Deus quer revelar, queridos. A revelação do Senhor tem que estar presente na porta. Para eu poder ter uma experiência com o Senhor, só tenho experiência com o Senhor se eu tiver revelação sobre Cristo. Mas não para na porta. No caminho, eu preciso também, todos os dias da minha vida, clamar cada vez mais por revelação das coisas de Deus. Revelação das verdades do Senhor. Para que eu consiga enxergar com os olhos do Espírito. O que é revelar? O que é revelação? Nosso querido Jorge, da Argentina, nos ajuda nisso. Jorge fala que revelar significa retirar o véu. Essa é a ideia. Essa é. Você chega num teatro, aí chegou cedo.
A peça vai começar às 20 horas. Aí você chega para pegar lugar, né? Chega de 19h45. Aí sentou ali no lugar, aí está a cortina ali, aí começa. Qual será o primeiro ato da peça? Aí, e agora? O que é que tu acha? Eu não sei. Não sei, vamos lá. Ah, tem uma cortina. Aí começa a especulação. Será que quando abrir a cortina vai ter uma criança com os pais e uma criança? Não. Quando abrir a cortina vai ter um carro. Não. Quando abrir a cortina, começam as especulações. Ninguém sabe o que está ali por trás. Ninguém sabe. Quando é revelado, quando se apagam as luzes do teatro e que a cortina abre, que se acende a luz, você olha, era isso. Até uma criança, depois que o véu é retirado, consegue compreender com clareza o que é que está ali. Isso é revelação. Quem já teve essa experiência? De você pegar e dizer, meu Deus, como é que eu nunca tinha compreendido isso? Eu li esse texto 30 vezes. Parecia que estava fechado, até que, como não é possível um negócio desse? Agora eu estou enxergando, agora eu estou conseguindo enxergar. Aleluia. A igreja, ela é edificada através de revelação, irmãos. A igreja é edificada por revelação. Não é por conhecimento teórico apenas, é por revelação. Marcos 16, 13 a 18, texto muito conhecido. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, que os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, um dos profetas. Ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondeu Simão Pedro, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também vos digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, alguns equivocadamente acham que quando Jesus falou, você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, acham que Jesus estava falando em relação a Pedro. Por isso que, somente os católicos pensam assim, né? Por isso acham que Pedro era o primeiro papa, aquele que a igreja era edificada. Isso é um entendimento, com todo respeito, muito equivocado. Porque, na realidade, o contexto aqui fala que Jesus estava perguntando, o que é que os outros falam de mim? Aí começaram a falar, depois disse, e vocês falam o que de mim? Aí Pedro pegou e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse, é verdade, você é Pedro, e sobre essa revelação que você teve, sobre essa pedra, sobre esse fundamento, é que eu vou edificar a minha igreja. Foi sobre a declaração que Pedro deu. Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, e essa declaração que veio a Pedro não foi fruto da sabedoria de Pedro. O próprio Senhor falou que não foi, porque disse, bem-aventurado Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Então é sobre essa verdade que eu vou edificar a minha igreja. A igreja, ela é edificada através de revelação. Precisamos ter olhos abertos. Muita revelação, a igreja é edificada. Pouca revelação, a igreja não é edificada. Amém? Aleluia? Precisamos de revelação. Irmãos, isso é um assunto tão assim, porque a gente sempre gosta de uma coisa palpável, né? Não sei se você é desse jeito. Eu gosto de uma coisa tocar, assim. Mas a gente está falando aqui de um assunto que a gente não consegue com a nossa mente compreender. O Senhor precisa trazer revelação. A gente consegue entender, ouvir, lógico, a gente não é surdo, a gente não é doido, a gente vê, mas o Senhor precisa escancarar
a sua cortina, abrir os olhos, para que eu e você consigamos compreender as coisas do Senhor. Amém? Aleluia. É muita coisa, não vai dar. Mas vamos ver o que dá. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, a revelação não está na mão dos homens. Não é um homem que consegue ter revelação. Não sou eu que digo, pronto, é? Revelação? Rapaz, por que você não me falou antes? Agora, simples, vamos lá, revelação agora. Atenção. 1, 2, 3 e... Agora eu estou tendo revelação. Irmãos, isso não está na nossa mão. Revelação é algo que é feito por Deus. É Deus que abre o coração, abre, escancara para Ele. Revelação é uma experiência sobrenatural produzida por Deus. Mateus 11, 27. O Senhor Jesus fala, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão um Pai. E ninguém conhece o Pai, senão um Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Queridos, isso é algo que Deus revela. Como isso é difícil de compreender. Eu digo, meu Deus, por que tem coisa que... Deus que traz revelação. Traz revelação, é o Senhor que produz isso. A revelação é uma experiência sobrenatural, irmãos. Nós acabamos de ver Jesus falando para Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou. Gálatas 1, 11, 12, Paulo escrevendo aos Gálatas fala, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. A revelação está nas mãos do Senhor. É o Senhor que derrama de acordo com a sua graça sobre a minha, sobre a tua vida. Mas nós precisamos de revelação. Precisamos crescer em revelação. No nome do Senhor Jesus. Amém? Então, eu não posso fazer nada? Então, por que está falando isso aqui? A revelação depende do Senhor. Tá bom. Se Ele quiser me revelar, Ele me revela. Também, se Ele não quiser me revelar, eu vou fazer o quê? Eu não posso fazer nada. Não, irmãos. Não é isso. Não é de jeito nenhum. Existem algumas atitudes nossas, minha e tua, que podem cooperar para Deus derramar revelação sobre a minha vida. Podemos criar um ambiente propício para que Deus derrame a sua revelação. A revelação está na mão de Deus, não sou eu. É Ele que derrama. Mas eu posso criar um ambiente propício para que o Senhor derrame revelação. Queria falar de 5 posturas nossas, minha e tua, para que o Senhor derrame revelação. Primeiro, eu preciso pedir revelação a Deus. Amém? Pedir. Ter um coração que clama. Eu estou ouvindo isso e digo, Senhor, eu quero, Senhor. O que é que eu tenho que fazer? Eu quero de revelação. Eu preciso de revelação. Texto conhecido nosso, Mateus 7, 7 a 11. Quando nós pedimos, quando pedimos a Deus algo que está em linha com o Senhor, constrange o coração de Deus. Fala assim, peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam a porta e será aberto para vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate a porta será aberto. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se vocês que são maus, se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Irmãos, a revelação, sem dúvida, é dada por Deus, mas eu posso pedir ao Senhor. Pedir ao Senhor. Bater na porta do Senhor. E dizer, Senhor,
revela aquilo que eu não estou conseguindo enxergar com os meus olhos. Salmo 119, 18 fala: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Desvenda os meus olhos para que eu possa enxergar. Irmãos, eu e você podemos pedir revelação ao Senhor. Senhor, revela, Senhor. Revela. Eu quero enxergar o que eu não estou enxergando. Eu quero ver além do que os meus olhos naturais estão vendo. Eu quero sentir além do que eu estou sentindo, Senhor. Eu quero ouvir além do que os meus ouvidos estão ouvindo. Podemos pedir por nós e para que Deus derrame revelação na vida de outra pessoa. Efésios 1, 15 a 19, Paulo escrevendo aos Efésios, ele fala: por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da sua força e do seu poder. Paulo ora para que os éfesos, eles tivessem o quê? Revelação. Eu posso orar para que o Senhor conceda revelação. Amém? Amém? Para que o Senhor conceda revelação para mim e para os outros. Aleluia. Pedir a Deus, cria um ambiente que o Senhor derrama revelação, irmãos. Irmãos, precisamos bater mais na porta de Deus, irmãos. Precisamos bater na porta do Senhor. Eu sempre falo que filho pede, né? A função do filho é pedir. Se o pai vai dar ou não vai, eu e você precisamos pedir: Senhor, derrama, Senhor, revelação. Esse canto que o Senhor deu, né? Derrama revelação. Eu quero enxergar, Senhor. Eu não estou satisfeito com aquilo que eu estou vendo. Eu quero que tu descortine para mim, Senhor. Quando eu abrir a palavra, Senhor, me ajuda a enxergar além da letra, além das concordâncias verbais e nominais, enxergar o que o teu Espírito quer falar, o que é que o teu Espírito que inspirou o homem para escrever, esse Espírito habita em mim, mora em mim, que esse Espírito possa falar ao meu espírito, o que é que está aqui escrito. Isso chama-se revelação. Amém? Segundo, atitude. Primeiro, pedir. Segundo, santidade. Uma vida em santidade traz um ambiente propício para que o Senhor traga revelação das coisas do Senhor. Hebreus 12, 14. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem uma versão que fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Irmãos, esse ninguém verá a Deus não se refere apenas por ocasião da volta do Senhor. Não apenas isso, porque Apocalipse 1:7, fala que eis que ele vem como as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, amém. Irmãos, todo olho verá. Então aqui não se fala ver a Cristo, ver ao Senhor apenas por ocasião da volta. Eu não creio que é nisso, porque o texto fala que todo olho vai ver, até o cara que furou Jesus lá com o soldado que transpassou ele ali, ele vai ver. Irmãos, eu creio que o Senhor está falando aqui é enxergar Deus aqui, é enxergar a presença e o movimento do Senhor em
cada situação que você passa, tu conseguir discernir o movimento do Espírito Santo em cada palavra, em cada situação. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa reclamando que um parente estava muito doente, estava com uma situação muito doente, e aperreado, papapá, e a pessoa disse o seguinte: do nada, uma pessoa, um irmão, ligou para ele e disse: oi, fulaninha, tudo bem? Olha, eu estou com tanta saudade de você, que coisa, estou com uma saudade de você, eu liguei porque me deu uma saudade de você. Aí a pessoa estava dizendo assim: tão estranho, não sei quanto tempo sem falar comigo, sem ligar para mim, de repente deu uma saudade e resolveu ligar para mim. Aí eu estava nessa conversa, eu disse: tu não consegue ver o movimento de Deus querendo resgatar o teu parente? Consegue ver? É Deus se movendo. Eu estava agorinha clamando sobre o parente, dizendo que o parente estava mal, sozinho, que ninguém buscava, blá, blá, blá. Aí Deus faz um movimento e tu não consegue enxergar isso. Não consegue enxergar. O que é que eu vi? Um movimento de Deus querendo resgatar o parente. E o que é que a pessoa via? Estava vendo o quê? Desconfiado. O que é que está querendo? Alguma coisa. Não, isso aí não tem alguma coisa. Esse negócio está errado. Irmãos, revelação das coisas do Senhor. Eu não consigo enxergar o movimento do Espírito Santo. Uma vida de santidade cria um ambiente onde eu consigo enxergar as coisas de Deus. Estamos livres. O caminho do Senhor, o caminho de Deus ao meu coração está livre, sem entulho, completamente livre. Eu posso olhar Jesus, eu posso ver Jesus. Uma vida de santidade me deixa sensível a enxergar Jesus. Amém? Sem santidade ninguém verá a Deus. Aleluia. Todo mundo faz, mas eu não faço. Lembrei, Jojó? Mesmo que o sujo pareça limpo e para todos seja algo normal, prefiro não me contamino com esse mundo. Aleluia. Cantares de Salomão 6:3. Eu sou do meu amado e ele é meu. Aleluia. Tu pode dizer isso agora para o teu Senhor? Eu sou do meu amado e ele é meu. Aleluia. Tiago 2,14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Um povo exclusivamente seu, uma vida separada. Aleluia. Amós 3:7. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Isso é no Antigo Testamento. Os profetas eram aqueles que ouviam a direção do Senhor e transmitiam para o povo. Hoje no Novo Testamento, quem é profeta? Somos uma nação de profetas. Eu e você somos profetas do Senhor. No nome de Jesus. Então o Senhor revela a nós. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então, primeiro, pedir, clamar ao Senhor, cria um ambiente propício para que o Senhor derrame revelação. 2, santidade, uma vida em santidade, cria um ambiente propício para que o Senhor derrame revelação. 3, um coração limpo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Esse verão é a mesma coisa que a gente falou do anterior. Não quer dizer que é ver a Deus por ocasião da volta do Senhor. Porque todo olho vai ver. É ver a Deus aqui e agora, como já vimos. Coração limpo proporciona um ambiente que me faz ver o Senhor. A santidade é uma decisão no coração de não se contaminar. O coração limpo é uma decisão no coração de, se por um acaso eu me contaminar, eu resolver o problema da contaminação. Isso é um coração limpo.
Um coração limpo não quer dizer que nunca se sujou. Já pode ter se sujado. Mas ele, ao se sujar, ele lança a mão das ferramentas para que volte a ficar limpo. É verdade ou não é? A dona de casa aqui sabe, né? A casa está limpa, mas às vezes a casa se suja. E aí, o que é que uma dona de casa prendada faz o quê quando a casa está suja? Ai, a casa está suja. Irmãos, é a mesma coisa, irmãos. Coração limpo é aquele que já pode ter se sujado. Mas, ao ter se sujado, ele lança a mão das ferramentas e ele volta a ser coração limpo. Coração limpo significa vida na luz. Quando eu peco, eu confesso os meus pecados. Nada oculto, consciência limpa, vivo na verdade, nenhuma pendência com ninguém. Meu coração está limpo, a não ser que eu não saiba. Se eu não souber, mas se eu souber, eu preciso restituir o que teve, ajeitar o que tem. Irmãos, esse coração limpo me deixa o meu ambiente propício para enxergar as coisas de Deus. Amém? Amém? Aleluia. Diga para quem está ao seu lado assim, ó, coração limpo. Amém. Pedir a Deus santidade, um coração limpo. Um coração humilde, irmãos. Isaías 57:15 fala, porque assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade, e cujo nome é santo. Habito num alto e santo lugar, mas habito também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Irmãos, esse contrito e abatido, a ideia é de alguém que é humilde, um coração abatido, contrito. Isaías 66, 1 e 2 fala, assim diz o Senhor, os céus é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa então vocês poderiam construir para mim? Ou que lugar para o meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem eu olharei, para o aflito e abatido de espírito e que treme diante da minha palavra. Coração humilde. A humildade, irmãos, é a primeira bem-aventurança do discípulo. Que o Senhor Jesus falou, né? É o beabá, é o jardim da infância, quando você chega. Mateus 5:3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus está reservado a uma classe muito especial de pessoas. Quem é essa classe? Quem é? Os o quê? Os humildes. O oposto da humildade é o orgulho, né? O orgulho, irmãos, não tem pecado mais sutil e mais generalizado do que o orgulho. Olhe, o orgulho muitas vezes, quantas vezes nós mesmos nos envaidecemos, né? Como é fácil ser sábio a nossa própria opinião, desprezar o outro. Tudo isso lá no fundo é orgulho. Lá no fundo é orgulho. Tiago 4:6 fala, antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O Senhor não nos condena por sermos orgulhosos. O Senhor nos chama, nos convida, para que eu e você possamos aprender com Jesus a ser manso e humilde. Aprendam de mim a serem manso e humilde com o Senhor. Amém? Aleluia? Então, coração humilde é um coração propício para que o Senhor revele a mim e a você. Aleluia. E para terminar essa meditação, na realidade, 1 Coríntios 2, 9 a 13, uma vida no Espírito, irmãos. Uma vida no Espírito.
Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Irmãos, o Espírito Santo nos revela as coisas espirituais. O Espírito Santo nos foi enviado da parte de Deus para nos capacitar a compreender as coisas de Deus. Por isso, precisamos de uma vida no Espírito, uma vida transbordante do Espírito, para que eu possa ter revelação das coisas do Senhor. Amém? Aleluia. Aleluia, Senhor. Apocalipse 3:20 fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Tem uma versão que fala, Apocalipse 3:20 fala: se você escutar o meu chamado e abrir a porta, eu entrarei e nós compartilharemos uma refeição como amigos. Esse texto é muito usado na proclamação do Evangelho, né? Eis que estou à porta e bato. Quem aqui já evangelizou dando esse texto? Eis que estou à porta e bato. Se alguém... Amém, não tem problema, é muito correto, sim. Mas originalmente esse texto foi escrito para a igreja. Esse foi dirigido à igreja de Laodiceia. O Senhor falando para a igreja de Laodiceia, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, essa versão eu acho muito linda. Se você escutar o meu chamado e abrir a porta, eu entrarei e nós compartilharemos uma refeição como amigos. É o desejo do Senhor. Uma refeição como amigos. Irmãos, a revelação tem que estar na porta, mas a revelação tem que estar no caminho. O Senhor nos chama a mim e a você, para conseguirmos, diante dEle, ter clareza das verdades que o Senhor tem para a minha e para a tua vida. Amém? Aleluia. Podemos orar juntos? Coloca a tua vida diante do Senhor, no nome de Jesus. Por favor, Senhor. Aleluia. Coloca a tua vida dentro do Senhor. E, Senhor, por favor, Senhor. O que eu não estou conseguindo enxergar, Senhor. Áreas da minha vida que já ouvi tanto, Senhor, mas parece que eu não consigo me mover. Espírito Santo do Senhor. Por favor, Espírito Santo. Ó Senhor. Espírito Santo. Descortina os nossos olhos. Por favor, Senhor. Há quantos anos estamos te servindo, Senhor? Há quantos anos, Senhor? Somos gratos por aquilo que tu já fizeste em nossas vidas, Senhor. Somos gratos porque descortinaste os nossos olhos e nos livraste de uma vida perdida, longe de ti. Senhor, mas há mais, Senhor. Há mais, Senhor. Há mais que não chega por nenhum conhecimento intelectual. Há mais que não vem apenas por uma pregação boa, Senhor. Uma música interessante, Senhor. Senhor, há algo a mais que vem pelo Teu Espírito, Senhor. Pelo Teu Espírito, Senhor.
Nessa tarde nós clamamos, Senhor, abre os nossos olhos, Senhor. Abre os olhos do nosso entendimento, Senhor. Por favor, Senhor. Espírito Santo. Em áreas da nossa vida, Espírito Santo. O que há ainda na nossa relação contigo que precisamos de revelação, Senhor. O que há ainda no nosso relacionamento com nosso cônjuge que precisa da tua revelação, no relacionamento com os nossos pais, os nossos filhos, que precisa da tua revelação, Senhor. O que, Pai, no nome do Senhor? Por favor, Senhor, queremos nos expor, Senhor, ao teu Espírito, Senhor. Nos expor ao teu Espírito, Senhor. No nome de Jesus. Vai falando ao nosso coração, Espírito Santo. Vai falando ao nosso coração. Queremos olhar com os teus olhos, ouvir com os teus ouvidos, Senhor. No nome do Senhor. Não queremos te conhecer segundo a carne. Queremos te conhecer segundo o Espírito, Senhor. No nome de Jesus. Espírito Santo. Eu sou teu servo, quero te ouvir. Enche o meu interior para fluir rios de água viva. Me leva mais além, faz algo novo em mim, uma nova oração. Derrama a revelação. Eu sou teu servo, quero te ouvir. Enche o meu interior para fluir rios de água viva. Quanto mais te conheço, meu Senhor, mais desejo eu tenho de viver teu grande amor. Quanto mais eu te busco, Espírito Santo, mais a vida de Cristo é expressa em mim. Eu quero mais, muito mais, muito mais. Me leva mais além, faz algo novo em mim, uma nova oração, derrama a revelação. Eu sou teu servo, quero te ouvir. Enche o meu interior para fluir rios de água viva. Aleluia. Pedi santidade, um coração limpo, um coração humilde, uma vida no Espírito. Com a permissão de Paulinho, eu quero colocar mais um ingrediente aqui. Comece fechando a porta do teu quarto e buscando ao Senhor. Enquanto estamos aqui no final, já no louvor, o Senhor falou comigo sobre situações familiares que precisam de uma direção e você não tem ideia do que fazer. Deus quer te dar uma palavra.
Deus quer te dar uma palavra revelada na tua vida, na tua casa. Seja para teus filhos, seja para tua esposa, teu marido. Deus tem uma palavra para cada um de nós. Uma palavra que traz a nossa alma para o equilíbrio. Uma palavra que descortina situações que você não tem ideia do que fazer. Eu não sei você, mas tem muita coisa que eu não tenho controle. Se você nunca viveu isso, vai viver. Mas Deus tem um controle de tudo. E Deus quer nos trazer uma palavra, uma direção. Situações que estão obscuras para nós. E se Deus não nos revelar, irmãos, é a pior coisa que pode acontecer conosco. Mas Deus não é Deus de escuridão. Deus não é Deus de dúvida. Fé não é se lançar no escuro, é se lançar em Deus. E em Deus não há escuridão. Aleluia. Deus é luz e quer trazer luz aos nossos olhos. Na tua luz, eu vejo a luz. Então, na luz de Deus, nós temos revelação. Por que eu digo isso, irmãos? Porque muitas vezes, irmãos chegam numa situação tão complicada. A primeira pergunta que fazemos é: tu já buscou o Senhor para que Ele te dê revelação ou uma palavra? A resposta muitas vezes é não. É porque, como Paulinho falou, queremos respostas imediatas e ver as coisas concretas em nossa frente. Mas Deus tem coisas concretas a nos falar. Ele tem. Então vamos buscá-lo. Amém? Porque assim os nossos olhos serão abertos. Podemos ficar de pé juntos? Aleluia.